Paz e graça, meus queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o tema de hoje é como vencer os nossos adversários. Você aprendeu que o nosso inimigo, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. Em primeiro lugar, você precisa entender que seu inimigo não é carne nem sangue, e sim as potestades do mal. Em segundo lugar, as armas das suas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Ou seja, as armas das suas milícias, elas não são físicas, e sim espirituais, como fé, amor, bondade, dentre tantas outras relevâncias. Mas nós vamos para um texto, queridos, que é muito contundente para os dias de hoje. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia alguma brecha, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente na aldeia do vale de Ono. Porém, intentava fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira vieram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com a carta aberta à sua mão, e no qual estava escrito: entre as gentes que eu ouvi, Agasmur diz que tu, ó judeus, intentais rebotar-nos pelo que edificais o muro e que tu farás rei, segundo essas palavras. Queridos, nós podemos observar aqui sobre Neemias. Neemias foi um homem, queridos, muito contundente, um homem íntimo de Deus, um homem muito sábio, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que não costumamos ouvir falar muito de Neemias nas pregações, nas mensagens, mas a mensagem de Neemias é uma mensagem extraordinária. Primeiro porque o muro em Jerusalém estava destruída. Antíoco Epifânio IV destruiu Jerusalém. E Deus levantou Neemias, Esdra e Zorobabel para construir Jerusalém. Mas só que ele construiu Jerusalém, tem toda a história de Neemias, e nós vamos focar como derrotar os nossos adversários, os nossos inimigos, porque quando o inimigo se levanta contra você, ele se levanta contra Deus. Quando alguém se levanta contra mim, eu na posição de um servo de Deus, ele vai se levantar contra Deus. Mais cedo ou mais tarde, ele vai pagar o preço. Se alguém se levanta contra você de uma forma correta, né, você sendo perseguido, fazendo bem, com certeza aquela pessoa vai pagar mais tarde. Fique despreocupado. Deixe entregue na mão de Deus. Porque, queridos, os inimigos se levantaram contra Neemias. E o inimigo, ele tem foram 3 inimigos: Sambalate, Tobias e Gesem. Os principais, que você vai ver eles pegando algumas pessoas, até pessoas de bem, para poder travar o projeto que Neemias tinha na vida dele. Então os inimigos ele pode pegar, pode chamar quem ele quiser, mas Deus desmascara, querido. Eu estava ouvindo esses dias um pastor, um erudito da Assembleia de Deus, com mais de 50 anos de ministério, e ele falou 2 coisas. Ele falou o seguinte: o bem sempre vence o mal, e o mal tem 2 inimigos, que é o próprio bem e o próprio mal. Porque o mal, ele pode perceber que ele se levanta contra o próprio mal. Por quê? Porque a essência do mal é má, e o mal ele vai destruindo uns aos outros. E minha mãe já dizia: o mal por si só se destrói. O mal por si só se destrói. Então, Sambalate, ele representava o quê? Curava o temor, o horror, o pavor e o medo, né? E Tobias representava o descaso, o desdém, a indiferença, né? E Gesem tentava lançar descrédito
entre Neemias, contra Neemias. Só que, queridos, que Neemias era um homem focado. Quando você está nas mãos de Deus, você faz aquilo que Deus manda você fazer. Quando você está no propósito divino, a primeira coisa que você precisa ser focado. Veja o versículo 3. E enviei eles mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Queridos, o inimigo, ele quer levar você ao patamar dele. O inimigo, ele é rasteiro, ele é baixo, ele é sutil, ele é astuto, ele é sagaz. E ele quer levar você ao nível dele. Ele quer levar você à estatura dele. Ele quer levar você à esfera dele. Só que Deus, a Bíblia diz, em Daniel capítulo 2, versículo 22, que Deus conhece quem está em trevas, e com ele mora a luz. Ele revela o profundo, oculto e escondido. A Bíblia fala que nada que é oculto ficará oculto. Deus vai trazer a luz. Então, Deus, ele desarma as estratégias do inimigo. Porque a primeira coisa que o inimigo quer fazer com você é levar você para o nível dele. Quer que você deixe, porque ele desça do salto. Só que o inimigo, ele é baixo, ele é cruel, ele é astuto, sutil e sagaz. Porém, você tem que ficar no nível que Deus lhe colocou, queridos. Não bata a boca com o inimigo. Não levante a voz contra o inimigo. O inimigo por si só se destrói. Então, você vai ver a bondade de Deus na sua vida. E se ele não se retratar, e se ele não produzir frutos dignos de arrependimento, ele vai pagar o preço. Queridos, vocês sabem o que ocorre das pessoas que têm os outros como inimigo? É causa da origem, da raiz de amargura. Muitos estão amargurados, muitos estão em orfandade, muitos estão na religiosidade, muitos querem vingança. Por quê? Porque eles não têm a paternidade divina. A paternidade divina vai estabelecer um relacionamento entre você e Deus. E Deus vai dizer, olha, não matarás, não roubais, não sinta inveja, não sinta amargura. Porque o relacionamento com Deus, ele faz isso. Qualquer ser humano, qualquer pessoa, ela tem os mesmos sentimentos. A Bíblia fala que haja os mesmos sentimentos que houve em vós em Cristo Jesus, que não sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando forma de homem, e como homem tornou-se aniquilar-se, morrendo de morte e morte de cruz, pelo qual Deus exaltou de toda maneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao qual o nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda a língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então perceba que o inimigo, ele é rasteiro, ele é sutil, ele é astuto, ele é sagaz, mas Deus, a Bíblia diz que Deus desfaz as obras do inimigo. Deus, ele tem estratégias poderosas contra o inimigo. É por isso que você não pode dar vazão ao inimigo, você não pode rebater, você não pode ir no seu nível, porque todas as vezes que alguém quer trazer para você para uma discussão, uma briga, ele quer levar você ao seu nível. Então, a orfandade, a pessoa é órfã. O que é órfão? Às vezes tem pai e tem mãe, mas é órfão de Deus. Se sente abandonado, se sente triste, abatido, não sabendo que Deus amou aquela pessoa, mas ela não quer estar debaixo da voz de Deus. Ela prefere ouvir as vozes da serpente. Por isso que Caim matou Abel. Por isso que nós vemos muitas atrocidades na Bíblia. Por isso que os fariseus perseguiam Jesus. Por isso que Ramã perseguia Esther. Por isso que Judas traiu Jesus. Por isso que Pedro negou a Jesus. Mas para muitos deles teve o arrependimento, teve a metanoia. O que é metanoia? É mudança de atitude, queridos. Eu e você não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Agora, o Espírito Santo habita entre eu e você. Ou melhor, habita em nós. Então, o Espírito Santo que habita em nós e nos dá direção, nos dá diretrizes, nos dá mandamento,
nos dá orientações para nós fazermos. Então, o inimigo, a primeira coisa que ele quer fazer é levar você para o lugar que ele é perito. E quem deve escolher o lugar da batalha é você. O lugar da batalha é no mundo espiritual. O inimigo, ele quer te acovardar. O inimigo, ele é medroso, mas ele quer te acovardar. Perceba que Sambalate enviou terror, horror, pavor e medo contra Neemias. Tobias colocou um desdém, descaso, diferença, zoando, né, calcificando as obras que Deus tinha na vida do Neemias. Mas só que Neemias não deu ouvido a esses povos, querido. Neemias não deu ouvido, meu amado, a essas pessoas. Não deu ouvido, meu amado, à voz da serpente. O que importa é o que Deus pensa sobre você. O que importa não é o que as pessoas pensam sobre você. O importante é que Deus pensa sobre você. O que as pessoas pensam sobre você não tem valor nem acréscimo nenhum. Mas o importante é que Deus pensa sobre você. Eu não me preocupo com aquilo que as pessoas pensam de mim, mas me preocupo com aquilo que Deus pensa sobre mim. Então, a avaliação é que Deus vai fazer de você. Porque a Bíblia diz que Deus, ele pesa o Espírito. Deus, ele pesa o Espírito. Antes de Deus receber a minha oferta, ele recebe primeiramente a minha alma, o meu coração. E muitas pessoas, por causa da orfandade, por causa da amargura, religiosidade, vingança, ela se torna imatura. Aí vem toda sorte de pecado na vida dessas pessoas. Ela quer destruir uma outra. Ela se lembra de pecado de 20 anos atrás. Olha, há 20 anos atrás, nós estamos em 2020. E alguém pode se lembrar, olha, no ano 2000, às 17 horas, quinta-feira, 1º de dezembro, alguém disse isso de mim. No ano de 1998, no jogo da Copa do Mundo, alguém me disse isso, queridos. São pessoas que não foram curadas. São pessoas que precisam de um tratamento divino. Porque enquanto não tratar a raiz, enquanto viver nessa amargura, enquanto viver nessa raiz de amargura, as pessoas vão ser depósitos de demônios. Infelizmente, essa palavra, vão ser depósitos de demônios. Eu li um livro de Rick Joyner, e Rick Joyner, ele falava sobre isso. Todo sentimento negativo que não vem de Deus, quando a pessoa alimenta, quando a pessoa produz, quando a pessoa sustenta esse sentimento, o demônio é tipo que, segundo o livro dele, e eu quero que é verdade, de uma forma espiritual, não literal, mas uma forma simbólica, o demônio defeca e vomita a imundícia da alma daquela pessoa. Não são dejetos físicos, mas dejetos espirituais. Por isso a pessoa fica amarga, por isso a pessoa fica azeda, por isso que a pessoa quer vingança, por isso que a pessoa só pensa em se beneficiar, por isso que a pessoa só pensa em fazer o mal. Então, são pessoas que precisam estancar a fonte. Estancar a fonte. O apóstolo Paulo, já preguei aqui, vou falar sobre isso. O apóstolo Paulo, escrevendo em Hebreus, capítulo 12 ou 11, ele falou o seguinte, olha, cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela seja alguns contaminados. Ele falou também algo interessante, falou, olha, se alguém tem perdoado alguma coisa, também eu fiz na presença de Cristo para que não possa ser destruído por Satanás, porque não desprezamos os seus ardis. Então, querido, você precisa ter essa noção, você precisa ter essa compreensão, você precisa ter esse entendimento, você precisa ter essa harmonia, que o seu Espírito Santo tem que estar conectado com Deus para que você venha vencer, para que você venha fazer coisas grandes. Nós vamos continuar esse vídeo, para ser um vídeo mais sintético, como você combater esse mal, como você combater, primeiro é a raiz de amargura, você tem